Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu vou falar então sobre a minha história, vou fazer um breve resumo sobre as minhas experiências com depressão e ansiedade. Mas vocês devem estar se perguntando, por que você está gravando com essa máscara, Selma? Se você está dentro de casa, se você está sozinha. Tá, isso aqui é apenas para deixar registrado a época que nós estamos vivendo e para servir também como uma lembrança de uma luta que tivemos e que vencemos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Quero falar com vocês então um pouco da minha história. Para quem não me conhece, meu nome é Selma, eu tenho 43 anos, sou solteira, moro sozinha. E eu tenho experiência assim com depressão, que eu me lembre, a primeira crise que eu tive foi quando eu estava com 18 anos. Eu tive uma crise muito séria de depressão e eu passava então muito tempo dentro de casa, sozinha, que só queria ficar sozinha. Eu não tinha mais ânimo, não tinha mais vontade de sair, de fazer nada e eu só chorava. É quando eu me lembro dessa época que eu tenho lembrança de ser a primeira vez que eu tive esses sintomas, que apareceram esses sinais de que tinha alguma coisa de errado comigo, com o meu emocional, mas infelizmente eu nunca procurei uma ajuda profissional. Mas passou, sabe? Foi um momento difícil, foram vários dias, meses, não sei exatamente quanto tempo, mas eu me lembro que eu só chorava dentro de casa, era essa tristeza, aquilo para mim eu não tinha ânimo de fazer mais nada, não tinha mais vontade, era algo que eu tinha dentro de mim, aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de chorar assim do nada, de repente. E eu só pensava em morrer, sabe? Eu tinha vontade de fechar os olhos, de nunca mais abrir, nunca mais acordar. E era muito difícil esse momento, mas também eu não tinha com quem desabafar, não comentava com ninguém. E outra coisa que também que a gente quando mora em cidade pequena é pior ainda porque nessa época não tinha nem profissionais assim que você pudesse procurar, muito menos no posto de saúde, né, através do SUS, através da saúde pública, você conseguir passar por psicóloga, por psiquiatra, era muito difícil, então não procurei nenhuma ajuda profissional e foi passando aquele tempo, mas graças a Deus eu consegui sair. Tive outros momentos difíceis assim, mas eu não tive aquela depressão profunda. E quando eu paro para pensar nessa época, com os meus 18 anos, às vezes as pessoas acham que depressão sempre tem um motivo, uma tristeza, você passou por um choque, algo nesse sentido, né? Por perdas, assim, né? De pessoas, de entes queridos, né? Que faleceram, ou algum trauma. Mas não tinha uma explicação para isso, porque eu não havia passado por nada disso ainda. Só essa depressão profunda mesmo, essa choro, né, que vivia chorando dia e noite e vontade de morrer, mas não tinha um motivo sério para isso que pudesse justificar essas minhas atitudes. Mas eu me considero sempre uma vencedora porque quando eu nasci, certa vez minha mãe contou que quando eu nasci ela estava sozinha em casa, né? Eu nasci em casa, através de parteira naquela época, e era assim, né? As mulheres ficavam grávidas, daí quando estava no dia de nascer a criança, ia atrás da parteira, ia buscar a parteira, trazia, então tinha as crianças em casa, né? Tinha o bebê em casa. E a mãe, né, me contou que ela estava daí sentindo as dores do parto, avisou o meu pai. Eu já tenho uma irmã mais velha minha, né, que é 1 ano e 8 meses mais velha do que eu, portanto nessa época ela tinha 1 ano e 8 meses, e minha mãe estava sentindo as dores para dar à luz, né, que seria eu,
E o meu pai foi para chamar essa parteira. A gente morava no sítio, longe da cidade, longe de tudo. Essa parteira morava em outro povoado. Aí minha mãe ficou sozinha em casa com a minha irmã pequena e sentindo as dores. Aí ela contou que diz que quando ela viu que eu ia nascer mesmo, aí ela teve eu sozinha. E quando minha avó chegou, ela já tinha tido eu, só que como ela estava muito fraca, ela tinha desmaiado e tinha caído em cima de mim e eu já estava ficando sufocada. Mas graças a Deus a minha avó chegou e nos socorreu, né? Aí eu sobrevivi. Então eu já me considero uma vencedora nesse momento. Depois eu me lembro que eu tive uma crise muito forte de depressão já com os meus 26 anos. Nós estávamos em 2003, nasci em 1977, então é isso mesmo, né? Meus 26 anos, aí minha mãe já havia falecido. Quando minha mãe faleceu, foi a maior perda assim, né, que eu tive de pessoas próximas a mim. Foi horrível também, mas eu estava trabalhando, graças a Deus, eu estava bem. Então foi aquela dor, aquela perda, aquele luto, mas eu consegui superar. Acabei emagrecendo bastante, mas mesmo assim eu não me lembro de ter caído em depressão, assim, de não conseguir fazer as coisas. Mas aí um ano depois, ou um pouco menos de um ano, em 2003, aí sim eu tive mais uma crise muito forte de depressão, mas mesmo assim eu trabalhava, eu nunca deixei de trabalhar, ainda bem que eu tinha forças para ir para o serviço, trabalhar, até porque ali era um momento que eu pensava em outras coisas e não ficava só com aquilo, aquela tristeza, aquela vontade de chorar. Mas quando eu chegava em casa eu não tinha mais ânimo para nada, eu só queria ficar deitada, só queria deitar, não fazer mais nada, não fazia serviço. Eu me lembro que precisou a minha enteada da minha irmã, né, ir lá em casa me ajudar. Eu não conseguia nem arrumar a minha cama. Ah, Selma, mas isso aí é preguiça, é relaxo. Gente, não é. Infelizmente é só quem passa por isso para saber, para entender o que realmente eu estou falando, porque a depressão pode sim ser muito confundida com tristeza, com desânimo, com preguiça até mesmo, né? Mas não é, é totalmente diferente, vai além de um desânimo normal, vai além de uma preguiça normal, é muito grave isso. Então, isso, como eu falei, eu vou tentar fazer um resumo, mas para esse vídeo não ficar muito longo também, eu vou ter que dividir mais uma vez e eu vou continuar no próximo, daí terminar essa história. Obrigada para vocês que estão assistindo, vocês que estão acompanhando. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se em meu canal, ative o sininho para que você possa ficar por dentro, sabendo quando eu postar um novo vídeo.